Olá, tudo bem com você, família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa oitava aula de educação física. Lembrando que nós estamos trabalhando com o objeto de conhecimento ginástica de condicionamento físico. E as habilidades que você vai desenvolver durante as aulas, quando você estiver realizando os exercícios físicos, né, que fazem parte das nossas atividades práticas, e quando você estiver também fazendo as leituras, assistindo aos vídeos sugeridos e também realizando as atividades escritas, né, as famosas atividades teóricas, você vai desenvolver as habilidades de experimentar e fruir exercícios físicos da ginástica de condicionamento físico que solicitem diferentes capacidades físicas e construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos. Esteja aí com seus materiais em mãos e agora vamos às atividades. Vai lá para a página 56 do caderno do aluno, hein? A atividade 3 é a seguinte: exercícios físicos e as capacidades físicas. As capacidades físicas a gente já vem, né, observando aí, lendo, escrevendo sobre elas desde as primeiras aulas deste objeto de conhecimento. E vocês já tiveram em anos anteriores também algumas atividades relacionadas às capacidades físicas. Então, agora observe as imagens A, B, C e D e identifique os exercícios físicos. Cada um destes exercícios tem um nome. Você se lembra? Então, tenta se lembrar, converse com outros colegas aí da sala, né? Amigos, amigas. Converse com alguém da sua família que de repente pratique já uma atividade, ou melhor, um exercício físico regularmente, que conheça os nomes destes exercícios físicos. Então, você vai ter que identificar os nomes. E na sequência, você vai identificar as capacidades físicas envolvidas em cada um desses exercícios físicos, certo? Então, alguns deles estão bem fáceis, porque você, né, fazia nas aulas de educação física. Na aula anterior, o exercício A, por exemplo, né, ele foi utilizado, tem lá o nome dele, você vai verificar aí nas suas anotações. Então, eu acredito que você não vai ter grandes dificuldades, tá? Mas, se tiver, peça ajuda aí para o seu professor ou professora de educação física. Compartilhe aí as suas dúvidas com ele ou com ela. Aí você vai preencher a tabela que está aqui no próximo slide. Então, você vai fazer essa tabela em seu caderno, vai colocar lá. Movimento exercício A, qual é o nome dele? Qual a capacidade física envolvida? O movimento exercício B, qual é o nome desse exercício físico? Qual a capacidade física envolvida neste exercício? Movimento exercício C, qual é o nome desse exercício físico? Qual a capacidade física envolvida? E o D, este movimento, esse exercício físico, qual é o nome dele? Qual a capacidade física envolvida? Coloque uma música animada depois e faça esses exercícios físicos da atividade 3. Relembrando que você pode utilizar lá aquelas repetições sugeridas nas aulas anteriores, né? Onde você pode fazer um circuito ou você pode fazer uma única vez, 15 repetições, por exemplo, de cada um desses exercícios sugeridos, tá? Então, o importante é você vivenciar, experimentar esses exercícios físicos e também perceber, quando você faz o exercício físico, as capacidades físicas envolvidas, tá bom? Atividade 4, diferentes tipos de ginástica que você vai ter que utilizar aí da sua curiosidade, né?
Assista os vídeos aqui sugeridos e pesquise outros vídeos também relacionados à ginástica para conhecer alguns tipos de ginástica, porque são vários tipos, né? E a gente está tratando aqui no momento da ginástica de condicionamento físico. Só que dentro desta ginástica de condicionamento físico, existem alguns estilos de ginástica também. Você vai descobrir aí através da sua pesquisa. Vamos trabalhar com uma pesquisa para aprofundar aí os seus conhecimentos sobre a ginástica e sobre a ginástica de condicionamento físico. Bom, quais os tipos de ginástica mais utilizados hoje em dia? Qual o perfil dos praticantes de cada tipo de ginástica? Porque muitos ainda não praticam exercícios físicos, mesmo diante da grande oferta de academias e clubes. Acrescente também em sua pesquisa o histórico e curiosidades sobre a ginástica, tá bom? Para você pesquisar, eu já te dei dicas anteriormente, você já sabe também, claro, né? Você utiliza aí a barra do navegador que você usa no seu computador ou no celular, digita, por exemplo, aqui no caso, ginástica, e observa ali o que aparece em termos de sites, vídeos, imagens sobre a ginástica. Aí você tem que filtrar, selecionar de acordo com estas questões aqui, né? Para que você vá construindo aí a sua pesquisa, o seu conhecimento sobre a ginástica. Depois, quando você tiver todas essas informações, você pode começar a pensar em como apresentar esta pesquisa, né? Então, tem 4 ferramentas digitais aqui que você pode utilizar para você apresentar o que você conseguiu de resultado da sua pesquisa. Então, temos o Google Slides, temos o PowerPoint, são de empresas diferentes, esses são slides, os dois são slides, só que esses são slides do Google, estes são slides da Microsoft, tá? Por exemplo, eu trabalho com o PowerPoint para elaborar estas aulas aqui que eu trago para você semanalmente, tá? Aí temos aqui o Google Docs e o Word da Microsoft, que é dessa mesma empresa aqui. Então, é um documento, como se fosse uma folha sulfite dentro, né, do nosso celular, do computador, e aí a gente digita ali. A gente escreve numa folha de papel sulfite e neste papel sulfite aí dentro do computador a gente digita o que a gente encontra de interessante em nossas pesquisas, na hora de elaborar um resumo, uma redação, qualquer outra atividade que precise, né, da parte aí que você tem que ler sobre um determinado conteúdo e depois você vai apresentá-lo, aí você faz o seu registro por aqui também, tá? Tanto nos slides quanto neste documento, você consegue inserir imagens e vídeos, tá bom? E você consegue também compartilhar estes documentos aqui, essas ferramentas digitais. Por exemplo, depois de você colocar aqui, digitar todo o texto que você elaborou durante a sua pesquisa, depois que você inseriu imagens, aqui também você vai digitar textos, colocar imagens ou vídeos, de qualquer forma, qualquer um dos dois. Só que na hora de apresentar, é uma forma diferente da apresentação destas ferramentas. Você pode compartilhar depois com o seu professor ou professora de educação física, mandando o link do documento para ele. Aí ele vai abrir e vai ler, observar, assistir aí as imagens e vídeos que você inseriu em seu documento. Fica uma apresentação muito interessante e mais organizada do que no papel sulfite ou qualquer outro, digamos assim, meio que você vá manipular ali de forma concreta, né? E os vídeos. Eu acredito que você já conhece outros aplicativos para fazer e editar vídeos.
Pode ser que você já conheça estes aqui que eu trouxe para você, mas eu tenho aqui o Viva Vídeo, que ele tanto faz o vídeo quanto também edita o vídeo. O KineMaster, que é somente editor de vídeo. E o InShot, que ele é editor de vídeo e de foto e música, tá bom? Então, você pode aí realizar daí o seu vídeo fazendo os exercícios físicos, editar e mostrar, apresentar para o seu professor ou professora de educação física. Lembrando que através desta prática, né, quando a gente sempre pede para que você, durante as suas práticas, as suas vivências com relação à dança, aos esportes, aos jogos, e no caso aqui que nós estamos trabalhando sobre a ginástica de condicionamento físico, que você filme ou fotografe, para que seu professor ou professora de educação física possa perceber aí o seu desenvolvimento durante as aulas. Então ficam estas dicas aqui de ferramentas digitais para você realizar suas apresentações, os seus trabalhos de pesquisa ou outros trabalhos que surgirem aí. Afinal, o que você aprendeu na aula de hoje? Depois que você fizer a sua pesquisa, depois que você vivenciar os exercícios físicos, né? Alguns você já conhece, porque já vivenciou, você vai anotar aí no seu caderno o que você aprendeu, afinal, né? Lembre também de responder as atividades no radar escolar ou no caderno, conforme a orientação que você tiver aí do seu professor ou professora de educação física. Mais uma vez aqui, né, eu te falando, registre a sua prática, porque ela é muito importante para que o professor ou professor observe o seu desenvolvimento, para que ele possa também ou ela fazer os devidos registros sobre a sua participação e desempenho nas aulas. Recomendações: ler é exercitar a mente. A gente sempre traz aqui, né? Eu trago para você, o seu professor ou professora também deve recomendar. Leia tal texto, leia livros e etc., porque é muito importante. E olha só, o que acontece quando lemos? A leitura é importante para o desenvolvimento da cognição humana, o pensamento, a forma que a gente pensa, como que a gente pensa. Enriquecimento do vocabulário, aumento do senso crítico. O que é esse senso crítico? É a gente conseguir dar uma opinião sobre um determinado assunto, tá? Apresentando tanto aspectos, de repente, positivos quanto negativos. Exercitar o cérebro, os nossos neurônios também fazem ginástica e muito. Por isso que a gente precisa, quer dizer, faz muito quando a gente utiliza, né? Quando a gente está lendo ali, desenvolvendo, elaborando as atividades. Quando a gente não está fazendo nada, ele não se exercita muito. Mas é muito importante que você exercite o seu cérebro através dos seus neurônios, para que eles fiquem fortes e saudáveis. Quando lemos, também olha só o que acontece. Solta a imaginação, estimula a criatividade, aumenta o vocabulário, porque você começa a conhecer inúmeras palavras. Melhora a comunicação. Quando você vai conversar com alguém, você vai ter mais vocabulário, mais palavras ali para utilizar durante a sua conversa. Amplia o conhecimento e facilita a escrita pelo mesmo momento, pelo mesmo causa com relação ao vocabulário. Facilita a escrita por quê? Porque aumenta seu vocabulário, você sabe mais palavras ainda. Aí você se comunica melhor, tanto falando quanto escrevendo, tá bom? Bom, lembre-se de beber muita água. Quando está chegando assim essa época mais fria, a gente não bebe muita água. Então preste atenção se você está bebendo água suficiente, né? Pelo menos aí uns 8 copos por dia, eu acho que é mais ou menos isso. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com o seu professor ou professora de educação física, né? Ele acompanha o seu desenvolvimento se ele tiver o seu retorno. Sem o seu retorno, não tem como ele acompanhar e dizer algo sobre como anda aí o seu empenho, sua participação nas atividades
das aulas de educação física. Bom, as referências da nossa aula de hoje, e eu espero que você faça as atividades propostas, realize a pesquisa, experimente aí, se você não conhecer, porque eu acredito que você conhece essas ferramentas digitais aí que eu apresentei, a maioria delas pelo menos. Então, experimente, faça uma bela de uma apresentação e surpreenda o seu professor ou professora de educação física e também os demais professores aí da escola, tá bom? Até a próxima!